E aí, tranquilo? Ficar relendo, fazer resumo, grafando texto, ver videoaula, fazer questão, simulado, flashcard, são muitos métodos de estudo. Mas a verdade é que nem todos eles realmente funcionam. E uns até te atrapalham mais do que fazem te aprender alguma coisa. Tendo em mente essa dificuldade de boas partes dos estudantes, eu separei os 3 piores métodos de estudo em contraste com os 3 melhores. Esse vídeo é tanto para quem está começando a estudar agora e quer começar logo bem. Enfim, os métodos eles são divididos com base em estudos científicos, que eu vou deixar as referências na descrição, se tu quiser se aprofundar mais, e na experiência de estudantes. Então, eu não estou inventando nada daqui, e eu não tirei simplesmente a minha cabeça. E o que eu estou falando realmente tem um embasamento. Para começar, o terceiro pior método é o resumo. Sim, eu sei que tu já deve ter me xingado, ficou com raiva e não entendeu o porquê desse método tão famoso e que tu já provavelmente já fez tanto, tá no top 3 piores. A verdade é que eu roubei um pouco, e o resumo tem sim a sua utilidade. Ele é ótimo para aprender a matéria pela primeira vez, mas muita gente faz de maneira errada. Não adianta querer enfeitar, fazer lettering, em uma letra perfeita, um título bonito, com 43 cores de canetinhas diferentes, copiando exatamente do livro ou da aula de um professor. O segredo é ser simples e eficiente, transcrevendo só o essencial, com poucas palavras do teu jeito. Não se alonga escrevendo parágrafos enormes, porque isso vai só te atrapalhar. Escreve só o que tu precisa, leque. Se tu tiver fórmula, joga lá e escreve onde tu pode usar. Quando tiver muita coisa decorativa para decorar, tenta desenhar para deixar mais claro e para fazer com que o teu cérebro encontre a informação de uma forma mais rápida. Sempre que for fazer resumo, lembra que se tu quiser um parágrafo enorme, imagens lindas e arrumadas, um desenho todo bonitinho, mano, tu tem um livro didático, uma apostila, que já tá o material lá todo bonitinho, leque. Então tu não precisa ficar transcrevendo tudo que tu vai ler para um resumo, pois isso vai demorar mais e tomar o teu tempo e, assim, não vai adiantar de nada. Então, foca na simplicidade e na eficiência e manda o perfeccionismo e a beleza pra pariu. Se quiser, bota nos comentários que eu gravo um vídeo de como fazer um resumo direitinho e com exemplo. Agora, falando de coisa boa, o terceiro melhor método de estudo tá em terceiro lugar, não porque ele não é tão bom quanto o top 2 ou o top 1, mas porque ele não é tão essencial, mas é a melhor maneira de absorver um conteúdo, de um jeito prático e objetivo. São os mapas mentais e os PDFs. Bem melhores que os livros didáticos, eles já têm um conteúdo resumidinho e só a parte mais importante pronta para você. Com esquemas e imagens, tudo facilitado para tu entender melhor. Acabei de jogar no Google mapa mental sobre relações ecológicas, e saiu esse daqui. Tu tá vendo a classe? Brother, é só o essencial, com foto, caneta, nem precisa fazer resumo. O melhor mesmo é assistir a aula, se você precisar, depois de ter olhado esse material. Tu já vai saber o que tu tem dúvida e tu vai assistir a aula com a mentalidade de antecipação, porque tu já sabe as partes mais importantes do conteúdo. Para procurar PDF, que segue basicamente o mesmo conceito do mapa mental, é só jogar no Google o assunto mais file type PDF. Por exemplo, acabei de jogar no Google também relações ecológicas, file type PDF e saiu essa beleza aqui. Muito mais bem explicado e resumido do que muito livro didático e apostila. O top segundo pior método de estudo é varar a noite estudando. Essa aqui eu roubei muito, até porque nem é uma técnica de estudo, mas é só para destacar quando tu tá fazendo besteira, se tu perde noites de sono para estudar, ou até mesmo se tu estuda por um grande período sem pausas. Principalmente, tu tem que colocar na tua cabeça que o sono é a principal hora do teu dia pro aprendizado. É o momento que tudo que tu absorveu vai ser sedimentado na tua cabeça, e quando o teu cérebro transforma o conteúdo em memória. Além disso, noites mal dormidas atrapalham muito tua capacidade de concentração e foco do dia seguinte. Os teus níveis de execução vão despencar. Por isso, eu sou extremamente contra a rotina das escolas de começarem as aulas tão cedo, porque a gente sabe que muitos alunos vão dormir tarde e acaba que uma aula que começa às 7 horas da manhã faz muito mais atrapalhar do que te ajudar. Então, o que eu quero que tu tire disso é manter uma rotina consistente de sono, de 7 a 8 horas por noite, no mínimo. Agora, falando da segunda melhor maneira de estudos, que é a resolução de questões. Uma coisa linda, a melhor parte delas é que tu vai relembrar de forma ativa do conteúdo. Não é um negócio passivo de receber a informação, mas do esforço em relembrá-la. Prática é sempre o melhor modo de se preparar para qualquer coisa, e com os estudos não é diferente. E quando tu espaça essas práticas em semanas, a matéria fica muito mais consolidada. O maior erro das pessoas, e um dos meus, foi fazer 430 questões do mesmo assunto em um dia só. Isso é muito inútil. Primeiro que tua cabeça vai cansar em um momento. Então, mesmo que tu estude, vai chegar a hora que não vai conseguir mais absorver nada. O que está muito conectado com o segundo pior método de estudos, que é estudar sem pausas e passar noites estudando. Segundo, que ao estudar o mesmo assunto, há um platô sobre o que consegue ser consolidado, além de que fica muito fácil fazer questões de um assunto que tu já domina. O difícil é fazer com assuntos que tu não vê faz um tempo, e vai ser assim na hora da prova, vários assuntos misturados. A consolidação segue esse gráfico e depende das revisões para manter o conteúdo. Você está vendo aí a curva de esquecimento de Ebbinghaus, que segue mais ou menos o seguinte. Depois que tu estuda um assunto, tu vai ter um máximo, um limite para consolidar ele na tua cabeça. Ou seja,
mesmo que tu estude, não vai adiantar e tu não vai conseguir aprender mais sobre um assunto, certo? E para esse nível ele vai caindo ao decorrer do tempo e depende das revisões, que pode acontecer um dia depois de uma semana, depois de um mês, para que esse conteúdo se mantenha na tua cabeça de forma sedimentada e não que ele se vá e seja esquecido, entendeu? Falando sobre o pior método de estudos, eu dividi em dois: grafar e reler o texto. Ficar relendo, principalmente, ganha o troféu. É a pior maneira de estudar e só gasta o teu tempo muito mais do que te ajuda. Beira o inútil. Isso acontece porque é totalmente passivo. Tu quer que teu cérebro guarde informação e saiba fazer questões só relendo o conteúdo. Quase como se tu quisesse jogar que nem o Cristiano Ronaldo, só de assistir horas e horas de partidas de Champions League. Ou que tu quisesse ficar malhado, todo sarado, só de passar horas e horas vendo os vídeos no YouTube de como o cara faz o exercício direito, entendeu? Então é totalmente inútil. Além disso, tem outro problema muito importante, que é, com Reels, TikTok, Shorts no YouTube, tua mente fica muito limitada a vídeos de 15 segundos. Então, o jovem brasileiro e o jovem mundial, ele tem um attention span, que é o tempo que tu consegue passar se concentrando em uma coisa, muito curto. Ou seja, além de ser difícil e inútil, muitas pessoas não conseguem fazer, porque a atenção é muito limitada com todas as distrações do nosso mundo moderno. Agora, com o troféu de melhor método de estudo, é fazer simulado e provas antigas. É a maior perfeição. Vai simular o dia da prova com conteúdos misturados que querem habilidades e conteúdos guardados em diferentes espaços da memória. Aumenta absurdamente a absorção e vai te deixar um ninja pro vestibular. Sobre as provas antigas, tu consegue encontrar na internet. Eu, por exemplo, vou fazer o FUVEST, que é a prova da USP. Por isso, procurei os últimos 20 anos dessa banca, além da banca da Unicamp, da Unesp e da Unifesp, que são provas parecidas. Eu prefiro fazer em papel mesmo, por isso que eu comprei da loja StudyNath, que tem provas de diferentes bancas, como a FUVEST, a UNB, a UES, e entrega no Brasil inteiro. Provavelmente tem a banca que tu vai querer fazer também. Então, olha o site deles, certo? Quando tu comprar, vai chegar na tua casa a apostila, com anos e anos de provas, além de um cartão resposta para tu marcar tuas respostas e conferir com gabarito depois. Eu não tô ganhando um centavo para falar deles, mas eu gostei bastante da apostila que eu comprei e por isso eu recomendo. E eu espero que vocês tenham gostado desse que foi feito com o único objetivo de ajudar você. E se te ajudou, dá o like, escreve algum comentário, faz um feedback aí, que vai ajudar demais no crescimento do canal. Valeu!